Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje é especial, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Nosso tema não poderia ser outro. Nós vamos falar sobre a saúde física e mental da mulher. A mulher é a mesma. O que mudou? O nosso corpo é o mesmo, o funcionamento. Mas hoje as mulheres decidem engravidar mais tarde, tem mais cobrança, vários turnos de trabalho. Como é que a mulher lida com tudo isso e como que a gente pode ter um suporte familiar também para dar conta disso tudo? Hoje quem tira as nossas dúvidas, nós temos duas convidadas super especiais. Vamos lá. Doutora Lúcia Helena Chiné, ginecologista e obstetra, e a Tatiane de Sá Manduca, psicóloga clínica, vão elucidar esse tema aqui para nós. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito juntos. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Para você que nos assiste, feliz Dia Internacional da Mulher. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais como é que é a saúde, para manter a saúde física e mental dessa mulher. Então hoje, que tipo de malabarismo as mulheres têm que fazer para manter tudo em ordem? Quão importante nisso tudo é a saúde mental? Porque às vezes a saúde física vai bem, mas a saúde mental derruba a saúde física. Será que isso pode acontecer? A gente vai entender durante toda essa tarde. Você é o meu convidado, é a minha convidada. Participe do programa, ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Também participe pelas nossas redes sociais. Vai lá no facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. No meu Instagram, eu tô te esperando também, @Denise Luque. Vai lá, segue o perfil, tem várias fotos, mas na última foto, ou então através da mensagem particular, você deixa a sua pergunta sobre esse programa. E hoje, para falar sobre o assunto que é maravilhoso, saúde física e mental da mulher nesse dia, que é de homenagem, então, a todas as mulheres, né? Um dia de comemoração internacional, de homenagem internacional às mulheres. Eu tenho o prazer de receber a doutora Lúcia Helena Chiné, médica, ginecologista e obstetra. Obrigada por ter vindo. Um retorno depois de tanto tempo, né, doutora? Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder ajudar, esclarecer, responder dúvidas. Obrigada. Vamos ter muito para conversar essa tarde. E pela primeira vez aqui no Consulta ao Doutor, estou muito feliz de tê-la aqui, Tatiane de Sá Manduca, psicóloga clínica. Seja mais que bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada a todos. E vamos refletir hoje, né? Provocar aí indagações, né, a respeito do que é essa saúde física e emocional, que andam juntas, né? Precisa andar, né? E olha que às vezes a gente tenta separar, né? A saúde física às vezes vai tão bem, mas quando a saúde emocional, a saúde mental não está bem, parece que não adiantou nada cuidar tanto aí dos exames, né, laboratoriais, enfim. Começar com a doutora Lúcia. Doutora, o corpo da mulher é o mesmo, desde sempre. Só que nós mudamos tanto, né? Esse cuidado que a gente deve ter hoje, como os médicos estão encarando essa rotina clínica, de exames, isso também mudou? Os médicos acompanharam isso? Tudo mudou, né? Eu diria até que o corpo mudou um pouco também. Porque se eu, por exemplo, retardo a minha gravidez, eu tenho um bombardeio de estrogênio, de hormônios. E esse bombardeio de hormônios mudam o meu corpo, geram algumas doenças. Se eu tenho uma rotina diferente, se eu estou sobrecarregada, se eu estou sob estresse, eu tenho muitas responsabilidades, então a minha parte psíquica e emocional levam à exaustão, talvez, uma glândula como o ovário. E eu posso entrar hoje em menopausa muito mais cedo do que eu entraria na geração passada. Então, eu diria que nós, há mais ou menos 30 anos atrás, nós conversávamos em segredo
de uma subespecialidade que iria surgir chamada neuropsicoendocrinologia, né? Ou seja, a parte psíquica, endócrina e neurológica todas interrelacionadas. Hoje isso já se fala em faculdade, se ensina aos alunos e principalmente nós em consultórios. Eu estava conversando aqui com a minha colega, né? Que realmente não tem como você separar. E quando um paciente te procura, não tem como você olhar e você enxergar só uma parte, porque é o todo. Cada ser humano é o todo. E assim como o mundo está mudando muito, como a tecnologia avançou muito rápido e você usa um celular hoje para quase tudo, esse celular emana radiação e essa radiação já interage com o seu campo eletromagnético e já interage no seu corpo, na sua mente, no seu sentimento. Então está tudo interligado. Então quando algo muda, tudo muda junto. Ela falou do celular, né? E como da radiação e tudo mais, interferindo, né? Você tem um celular ao seu lado, ele dispara, né? Então chega uma mensagem, mesmo que você não queira ver, você já viu, na verdade, né? E aí de repente você está até no seu momento de lazer, que eu sou super defensora dos momentos de lazer, acho que a gente tem que trabalhar com seriedade e dar o 100% no trabalho, mas eu sou super a favor de planejar momentos de lazer, porque acho que é isso que renova para mais um tempo, não férias, né? Então, tirar férias, quem tem essa oportunidade, e passear e descansar mesmo. Mas hoje é tão difícil descansar, né? Você pode até não estar nem no país, longe, muito longe, mas é sempre fácil de nos encontrar. Isso mudou também? Você percebe a mulher diferente, Tatiana? Pois é, em todos os aspectos, né? A gente falando hoje de smartphones também e de que muitas vezes, né, você pega o seu celular e mesmo não tendo nenhum tipo de ativação, você começa a ter esse vício, né? Porque ativa-se a partir daí um sistema de recompensa. E esse sistema de repetição cada vez mais vai deixando as pessoas mais ansiosas. Então, não necessariamente você consulta, né, o seu celular ou por alguma mensagem, mas sim por esse mecanismo, né, de repetição. Tem um seminário de Brian Tracy que falou que hoje um adulto consulta o celular em torno de 145 vezes por dia. E o quanto a gente perde a inteireza de estar presente nesses momentos e fica com a atenção fora, né, flutuante, o quanto a gente não se mantém íntegro nas relações também e está sempre ali, né? Se você observar hoje é muito comum. Quantas vezes a gente visita alguns lugares e cada vez mais as pessoas estão, né, fora do ambiente, não estão inteiras. Esperaram tanto às vezes por aquele momento, né? Chega lá, não aproveita. Pois é. E isso é uma coisa que a gente precisa discutir, né? Porque fala muito dessa ansiedade de viver apressadamente. E quando a gente vive apressadamente, com esse excesso, né, de futuro, a gente não vive esse momento. Essas trocas infinitas, essa conexão que, né, no qual nós estamos aqui conversando, sim, olhando nos olhos, né? Então isso é tão rico, como a gente vem perdendo isso ao longo do tempo. Então fica uma reflexão, né, do quanto você está inteira, porque quanto mais inteiro você está, menos você deposita em outros, e isso algo ou alguém, né, uma completude daquele vazio que você sente. Excelente. Doutora Lúcia, quais são as doenças? Vou pegar essa questão a mulher foi para o mercado de trabalho e aí para conseguir a estabilidade profissional necessária, financeira desejável, né? Mais para frente eu vou até questionar se tem um momento para pensar em ampliar essa família, porque eu estou entendendo, se você esperar por um momento que é o ideal, ele não chegue talvez, né? Já a gente anda por esse caminho, mas hoje a mulher, então, ingressando no mercado de trabalho, se estabelecendo lá, tendo, então, uma vida totalmente diferente, com muito menos gestação do que se tinha antes, a gente fica mais suscetível a ter quais doenças? Eu percebo, só assim, de conversas, a questão da endometriose. Pode ser uma delas? Com certeza. Agora, eu acho que a gente poderia anteceder um pouquinho as mulheres um pouco mais jovens, né? Então, aquelas que ainda não casaram, aquelas que se permitem ter liberdade de ter vida sexual antes do casamento, os riscos que elas estão expostas, né? Então, as infecções, o HPV,
né? O HPV que está aí. São todas, vamos dizer, doenças que estão na moda ou doenças que estão voltando, talvez pelo excesso de liberdade e o pouco cuidado, principalmente a muito jovem, a adolescente. A gestação muito precoce, então nós teríamos talvez os dois extremos. A gestação precoce, que é um grande problema, que não é só da menina que engravidou, mas é sobretudo da família, daquela avó, daquele avô, do futuro profissional daquela menina, do pai daquela criança. Então tem toda uma questão da menina muito jovem iniciando precocemente a vida sexual, que a gente não pode fechar os olhos para isso. Depois uma vida onde a mulher faz a opção em construir a carreira dela. Então ela é a super profissional, ela está cheia de atributos de responsabilidades familiares. Então vem aí justamente um nível de estresse muito grande, e esse nível de estresse leva a um desgaste de glândulas importantes no organismo, né? Então existe a falência de algumas glândulas que podem acontecer antes mesmo dela procurar um médico para ajudá-la a procriar, porque ela vai em princípio ajudá-la mais tardiamente, após os 35 anos, quando ela considera que ela construiu, enfim, ali algum patrimônio, ou finalmente casou, formou família, ou seja lá qual a opção dela. A gestação tardia, como nós estávamos falando, leva a esse bombardeio de estrogênio. E o estrogênio, ele invade principalmente as células ovarianas e das mamas, mas principalmente ovarianas, levando sim a endometriose, que seria o que endometriose? O endométrio fora do lugar, né? Então, a gente vê aí toda essa ligação que nós estávamos falando, né, Tatiana? Da parte emocional, estresse, endócrina, neurológica e física, onde tudo está ligado, né? Então, realmente existe sim. Agora, o hormônio em excesso também pode ser uma das causas, infelizmente, do câncer, né? Então, por que o câncer está tão disseminado hoje entre as mulheres? Não só as mais velhas, mas as mais jovens também. Também por esse bombardeio hormonal, e não só hormonal, né? Como nós estávamos falando, existem vários fatores no planeta, né? Desde toxicidade, metais, radiação, um estresse muito importante. Tudo isso desintegrando a célula, o corpo humano, e levando a uma multiplicação anormal que vai gerar então ali um câncer. Existem muitas doenças que são, vamos dizer, a doença da atualidade, né? E dando um gancho, aproveitando um gancho aqui da Tatiana, que ela falou do vazio, né? Então esse vazio que a mulher sente está muito frequente, porque a humanidade, não só as mulheres, mas a humanidade está caminhando para uma individualidade muito grande. As pessoas estão quase que autossuficientes, né? Então o que acontece? Elas se relacionam pouco, na família se relacionam pouco, e desde 30 anos atrás, nós em ginecologia denominávamos, por exemplo, a síndrome do ninho vazio, né? Que é justamente aquela mulher madura, aquela mulher bem-sucedida, porém aquela mulher que não teve tempo e não cultivou muitos laços familiares e de amizade. E aí essa solidão vai gerar, então, algumas outras doenças. Então, o cenário que a gente mais está vendo agora, então, nunca se esteve tão perto das pessoas e tão sozinhos, né? Estamos solitários. Tão angustiados, não é, Denise? Autossuficientes, de certa forma, e, na verdade, passando por uma fase até achando isso bom. Pois é. E há uma inconsistência muito grande, né? Porque o que a doutora está falando, né? Corpo e mente, um único sistema. Então, às vezes as pessoas acham que é binário, né? Ou cuida de um ou cuida de outro, e isso está integrado, como bem a doutora disse. E esse vazio, essa angústia, ela vai se deslocando para diversos aspectos, né? Vai se nomeando e vai sendo deslocado. E daí, o que acontece é essa espera, né? De completude, alguém que supra esse meu vazio.
vazio. E esse vazio é inerente à existência humana, né? É importante que você enxergue como vulnerabilidade, mas enxergue também que é possível que você conheça, administre. Você não vai conseguir administrar suas emoções se você não conhecê-las. Então, o primeiro passo é encarar, né? Não necessariamente isso são fragilidades, essas vulnerabilidades estão encarregadas muitas vezes de mostrar, né, o caminho, de mostrar o seu autodesenvolvimento, a sua evolução psíquica e emocional. Perfeito. Hoje nós falamos então já de estresse, ansiedade, eu vou trazer as cobranças também aqui hoje, né? Então hoje a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher e tem muitas mulheres se questionando quando é o momento, por exemplo, de ter filhos. E às vezes dentro de casa esse é um assunto que já gera briga, discordância, tem a cobrança da família. Primeiro tem a cobrança para casar, né? Depois tem a cobrança para ter filhos. Como está essa mulher hoje em perceber, agora é a hora, porque a minha saúde pede às vezes, né, desse cuidado. Então o primeiro passo, se cuidar e depois aumentar essa família. Como é isso então? Mas eu vou ter que deixar o trabalho. A mulher tem a licença maternidade, que é excelente, porém é uma ausência que se tem do trabalho. Isso gera medo, não gera? E também a ausência, né, do vínculo, né, mãe e bebê. Eu acho que é um pauta para um próximo programa também. Isso me faz pensar muito dessa lista infindável de necessidades que a mulher se sente obrigada a atender. E essa lista infindável pela sociedade dentro de casa, então é quase que inquestionável para muitas mulheres. Por que ter que? Por que não ouvir a voz, a sua potência interna, o alto valor, aquilo que você tem consciência de o que é melhor para você, sem viver à mercê, né, de uma expectativa sempre do outro, da sociedade ou do mundo? Esse aí está uma angústia, como a gente falou agora, muito forte, porque a mulher passa a se não se escutar. Então ela sobrevive a essas questões e ela não pouco reflete sobre as suas aspirações, sobre os seus anseios, aquilo que nutre ela. Não necessariamente ela precisa escolher um para atender a essa carga, a esse estresse, né, dessa cobrança interminável, mas sim, né, parar, refletir, olhar para dentro de si, para ela entender o que emerge, o que regula aquelas motivações internas que só cabe a ela decidir. É uma escolha. A escolha é toda, né? Então, de repente essas cobranças não condizem com os pensamentos dessa mulher ou dessa família, né? Esse ter que é muito angustiante. Isso não é tão difícil também? Eu acredito que o primeiro passo é uma autoconsciência de si. E aí o psicólogo é o papel fundamental, tem a importância fundamental, porque é bem-vindo, esse autoconhecimento é fabuloso até para cuidar dessa saúde física, é tudo junto, né? É tudo então, para você ter essa consciência, saber de repente que fragilidade mais hoje a gente está falando de mulher, né? Mas podia ser qualquer um. Que fragilidade tem esse ser humano, em que ponto a gente deveria tomar mais cuidado? Quero falar da menopausa, porque hoje muitas mulheres estão entrando na menopausa com filhos pequenos, que é um cenário totalmente diferente que a gente via tempos atrás, né? Então, uma mulher muito jovem, sem falar na questão da menopausa precoce também, que eu acredito que vem acontecendo mais do que antes, um cenário diferente, o que se esperava, né? Como é que a gente imaginava uma mulher entrando na menopausa décadas atrás? Hoje, filho pequeno para olhar, uma carreira inteira, às vezes até para construir. As mulheres que escolheram construir, começar essa carreira depois da chegada dos filhos. Como que é isso? Um turbilhão de hormônios, aquele calorão da menopausa, cheia de sintomas e cuidando de tudo. Eu estou me lembrando nesse momento o que era a definição de menopausa e o que é hoje a definição de menopausa. Então, há algumas décadas atrás, eu poderia dizer 2 a 3 décadas atrás, a definição de menopausa era a passagem da mulher da vida ativa para a senilidade. Hoje, se você definir isso para a sua paciente que está na sua frente, que está na menopausa, você apanha, né?
a definição mudou totalmente. Então, hoje a definição, vamos dizer, em congresso científico, que a gente fala para confortar e começar a orientar uma pessoa que entrou na menopausa, é a passagem da vida reprodutiva para a não reprodutiva, apenas, né? Por quê? Nós temos recursos, temos e muitos, né? Não é só uma reposição hormonal. Porque a parada da menstruação, ela é um fenômeno que você chama de menopausa. O climatério é uma fase de alguns anos em torno desse fenômeno. Da mesma maneira que a menacme, quando a pessoa começa a menstruar, é um fenômeno. E a adolescência são anos ao redor da menacme. Então nós temos o climatério, que é uma fase da mulher. Se a mulher retardou muito a gestação, principalmente se ela usou de métodos artificiais para engravidar, como a fertilização in vitro, que é a mais frequentemente usada hoje, ela justamente pode sim ter um filho um pouquinho antes de entrar na menopausa, como foi o assunto que você abordou, né? Ela vai ter um desequilíbrio emocional, ela vai ter um desequilíbrio endócrino, o físico vai mudar? Vai, mas não necessariamente vai piorar. Ela pode, inclusive, melhorar, e melhorar muito, porque ela vai tomar consciência mais de si mesma, do seu corpo, da sua vida, e ela vai buscar respostas, ela vai buscar caminhos para se cuidar. Desde uma terapia, uma ginástica, um lazer, como abordar com mais maturidade o seu trabalho e se realizar. Ela vai ser mais feliz? Muito provavelmente, porque os horizontes dela são maiores, e quanto maior é seu horizonte, maior a sua possibilidade de escolha consciente daquilo que você deseja. Então, o corpo da mulher, ele muda, o emocional muda, e eu diria hoje que com todos os cuidados que nós temos, e aí eu me rogo no direito de também pincelar, por que não com a medicina quântica, que é na qual eu atuo, nós melhoramos e muito a mulher na fase do climatério. E ela passa a ser uma mulher muito mais feliz e muito mais segura. Então, necessariamente, ela não tem que exatamente envelhecer, ficar fora do trabalho, ser aquela mulher chata, ser aquela mulher que não consegue se relacionar com ninguém, ou mesmo uma mulher doente. Porque a idade não significa doença. Eu estou vendo a doutora Tatiane reagir positivamente a toda a fala da doutora Lúcia. Quer comentar um pouquinho? É isso mesmo, né? É incrível, a gente estava conversando lá atrás, né? E como isso tudo é congruente, né? Quando a gente fala de um único sistema, é incrível, né? A gente está tratando, né, de um aspecto aí sobre, né, diversas formas. Apenas um ser sobre duas visões. Exatamente. E esse um ser, né, na sua potência, né, na sua magnificência da natureza humana, a gente não pode, né, olhar por partes. A gente tem que olhar ele na sua integridade. E isso que é valoroso para nós que cuidamos de saúde física e emocional. Deixa eu atender uma telespectadora, está na linha Marlene, fala conosco de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Oi, Marlene, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Que prazer falar aí com você. Seja bem-vinda, Marlene. Feliz Dia Internacional da Mulher. Obrigada, igualmente. Obrigada. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. É o seguinte, eu tenho uma irmã que ela tem problema de câncer na mama, só que ela é um nódulo, ela operou, disse que está sem perigo, sem nada de voltar, tirou tudo, né? Mas acontece que ela está tomando anti-hormônio que receitaram e ela se sente muito mal com esse remédio. Mas tem que continuar, né, os 5 anos. Eu queria fazer essa pergunta à doutora ginecologista, porque é a área dela, né? O que ela aconselha? Tem que continuar, né? Obrigada. É anti-hormônio. Obrigada, Marlene. Um beijo para você e para o pessoal de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A questão do câncer aqui eu envolveria as duas profissionais para falar. Ela fez uma pergunta específica para você, mas vou querer que a doutora Tatiane comente depois. Sim. Veja, o câncer, como é o nome mesmo da nossa Marlene. Marlene, né? Marlene, o câncer de mama, ele só é
tratado por inteiro, segundo a nossa medicina, oncologia clássica, depois de 5 anos do uso de tamoxifeno. Muito provavelmente ela foi feito anátomo patológico e o tipo de câncer que ela tem é um câncer que tem receptor hormonal. Então ela precisa daquilo que você chamou de anti-hormônio, que é o tamoxifeno. Então tem que ser tomado e ponto. Não dá para fugir, porque é isso que nós temos hoje, vamos dizer assim, é o que a gente tem da ciência, da medicina. Uma medicina que eu diria que nós podemos comparar a um bombeiro. Ou seja, o bombeiro vê o incêndio, ele apaga. Porém, ele não tirou as causas. Então, mediante a evolução do câncer, nós temos que agir. E agir rápido. Agir é cirurgia, agir é medicação. Porém, depois que a situação está sob controle e ela está fazendo uso da medicação após a cirurgia, entra todo um tratamento, nós poderíamos chamar de holístico, porque holos é tudo, é completo, não só na parte emocional e psíquica, mas no seu contexto também quântico, no seu contexto social, familiar, para ir tratando as causas que levaram esse indivíduo a ter câncer. Aí sim, nós vamos trabalhar a reestrutura dessa mulher como um ser, para que ela saia da frequência do câncer e não readquira, e não ocorra uma recidiva. Porque só o uso de uma droga vai retardar, vai prolongar um provável retorno da doença. Então o tamoxifeno é importante sim, mas é só uma etapa. No próximo bloco, a doutora Tatiane de Samanduca vai comentar também essa questão, a pergunta da nossa telespectadora, porque eu acho que durante todo o tratamento, a partir do diagnóstico, a parte psíquica, emocional tem que estar em dia, e se não tiver, tem que correr atrás para fazer isso ficar em ordem, porque faz toda a diferença no tratamento do câncer. Às vezes, as mesmas drogas são utilizadas, né, e o tratamento é diferente quando você tem uma pessoa plena ali, né, com a saúde mental em ordem, e a pessoa que não está naquela melhor fase. Hoje minhas convidadas são a doutora Lúcia Helena Schné, ginecologista obstetra, e Tatiane de Samanduca, psicóloga clínica. A gente volta em 3 minutinhos. Até já. Volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre a saúde física e mental da mulher. Quem tira as nossas dúvidas, temos 2 convidadas, a doutora Lúcia Helena Schné, ginecologista e obstetra, e a doutora Tatiane de Samanduca, psicóloga clínica, explicando para nós. Tá tudo muito relacionado, né? Então, as duas se complementam sempre, os trabalhos se complementam e, na verdade, doutora Lúcia, me corrija se eu estiver errada, mas por mais que o médico não seja o psicólogo, ele não tenha essa especialidade, não tem como, muitas vezes você precisa fazer a vez ali do psicólogo e dar o suporte com aquela ferramenta que você tem, inclusive se ele não pode investir no profissional, né, psicólogo. A mulher precisa falar, a mulher gosta de conversar. A mulher precisa desabafar. Muitas vezes ela tem no seu ginecologista, como médico de confiança, a sua amiga, a sua confidente, com quem ela troca principalmente questões de relacionamento, que ela não se sente à vontade de conversar com alguma pessoa da sua convivência. Então, nós temos sim muito de psicólogos também, porém, quando nós percebemos que precisa de uma ajuda profissional, então nós encaminhamos para o profissional mais preparado para questões mais profundas e complicadas. Mas vamos dizer assim, as questões mais rasas do dia a dia, do cotidiano da mulher, nós temos sim que ter esse preparo, esse coração e esse ouvido para paciente, sem dúvida nenhuma, porque nenhuma doença ela se apresenta sozinha de uma forma física, né? O médico precisa cada vez mais enxergar o paciente como um todo. No último bloco, a nossa telespectadora mencionou a questão do câncer e do tratamento, né?
É imprescindível, na minha opinião, ter esse acompanhamento, porque já não é fácil ter o diagnóstico, né? Ninguém quer ter uma doença como o câncer, né? Outras doenças também as pessoas não querem ter, mas especialmente o câncer, que parece que ainda estigmatiza essa pessoa, né? E aí uma mulher não pode adoecer, né? Como é isso? É diferente uma pessoa que está fazendo o mesmo tratamento, a mesma doença, e ela tem a saúde emocional dela em ordem, da pessoa que não tem, doutora? Com certeza. O que a doutora falou também, acho que é importante a gente elucidar, né? Que muitas vezes as mulheres, elas vêm, né, para o consultório, então com algumas questões internas relacionadas muito a relacionamentos, relacionadas, né, a problemas e a conflitos. Então, muitas dessas questões advêm também dessa saúde emocional, né? A gente está falando também da psicossomática, que são alterações psíquicas, né? E que daí acabam por vir até as questões físicas, né? O adoecimento físico. Então, eu acho importante a gente colocar um pouco de clareza sobre isso também, porque o quanto a saúde emocional, o quanto a saúde mental é importante para que você possa, né, enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, os conflitos da vida, para que você também se atente o quanto isso tem um grande risco e impacto, né, na sua saúde física. Então, quanto mais você... Muitas vezes as pessoas vêm até o consultório diante de conflitos, diante de problemas. E hoje a psicologia está aí para nos mostrar também que é possível estar bem, e a qualidade de vida não está ligada somente a resolver os problemas, mas sim, né, a psicologia está aí para nos mostrar o quanto é possível ter uma saúde mental, ter o bem-estar, projetar, né, naquilo que você quer, então aumentar a sua satisfação em todos os aspectos da sua vida. Vamos atender a telespectadora? Está na linha a Caroline, fala conosco de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Oi, Caroline, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Pode perguntar, Caroline. Então, esses 15 dias atrás, eu tenho passado por um momento assim, de estresse muito grande. E eu também tenho um problema com vitiligo. Então, nessa questão que está acontecendo, eu estou ficando muito ansiosa. Eu tive um grau de ansiedade muito grande. Aí um amigo pegou e me orientou a procurar a parte mental, porque está me vendo muito abalada. E pediu para passar com um ginecologista também, devido aos hormônios. Eu tenho 36 anos. Obrigada, Caroline. Um beijão para você. Nós somos feitas de hormônios, né? Também. Também. E aí a gente precisa... Tudo parece que desregula o estresse, desregula os hormônios. Ela falou do vitiligo, que é uma doença altamente relacionada a essa parte emocional também. O vitiligo, Denise, ela é uma doença causada por queda na sua imunidade. É uma doença autoimune. Então, para que a nossa imunidade esteja íntegra, esteja inteira, vários fatores influenciam, né? Então, a parte emocional e psíquica é importante? Mas não só. Nós temos a qualidade da alimentação, é muito importante. A desintoxicação de metais, que são extremamente nocivos à saúde, e o nosso planeta está cada dia mais contaminado, né? Já dizia Tesla, que foi o criador do rádio, foi o primeiro gênio da humanidade que vislumbrou a existência da onda eletromagnética, aonde ele diz que a humanidade vai morrer pela contaminação da água, de uma simples água. Então, o que tem dentro da água que me faz mal? O que tem dentro da água que faz com que a minha imunidade possa cair e eu possa desenvolver uma doença autoimune, como, por exemplo, o vitiligo, né? Então, como me limpar de tudo isso? Existem caminhos que eu posso desintoxicar o meu organismo. Existem também suplementos naturais que nós podemos prescrever e fazer uso
não só no momento de queda da imunidade, mas pela vida inteira, que nos fortalece a nossa imunidade. Então, nós já sabemos, através de uma medicina, vamos dizer, mais natural e quântica, que os cogumelos nos conferem uma imunidade incrível. Então, nós temos medicações naturais com base em cogumelos. Nós temos medicações naturais com base numa alga marinha chamada clorela. É o ser vivo mais antigo do planeta. E se ele é o ser vivo mais antigo, o que não tem dentro deste ser vivo que fez com que ele sobrevivesse até hoje? Então, dentro dele tem tudo o que nós precisamos para sobreviver neste planeta a nível de nutrientes. Então, nós podemos e devemos usar estas ferramentas naturais e quânticas para manter a integridade da nossa imunidade. E aí sim, uma doença autoimune pode ir melhorando aos pouquinhos e, em paralelo, obviamente, fazer uso das medicações alopáticas, as quais existirem para aquela doença autoimune, e também, sem dúvida nenhuma, ter um suporte terapêutico para que a pessoa aproveite, vamos dizer, esta crise que ela está passando e ela enxergue apenas como uma crise, que é muito bem-vinda, porque é uma proposta, sim, de autoconhecimento e de que a pessoa se melhore em muitos níveis. O físico é só um deles. Encontrar todo esse universo, esse horizonte que se abre, isso também faz parte de estar bem, né? Porque quem não está bem não consegue enxergar um palmo à frente, né? Pois é, Denise. E a Caroline nos falou, né, de um caso de ansiedade. E a gente vê hoje em estudos muitos casos de diagnósticos de depressão, o que precede, né, 60% dos casos precedem a um quadro de ansiedade. Então, isso é um alerta para que a gente possa entender, né, o quanto é significativo esse número, o quanto esses sintomas de ansiedade do que a gente começou falando, a perder a inteireza, a projetar, a lidar com essas dificuldades da vida, olhar para dentro da gente, não esperar essa completude, o quanto esse movimento ansioso pode desencadear, sim, um estado patológico. Então, é incrível e é muito significativo esse número. A gente precisa parar, olhar e dar conta de o que é importante, o que é mais importante nesse momento, porque senão a gente sobrevive à vida, a gente acaba não vivendo. Então, sempre com aquela ânsia sempre projetada lá na frente e acaba não vivendo, não cuidando daquilo que é importante, a sua saúde física, emocional, como a doutora falou, a alimentação, como a gente vem fazendo as escolhas, né? Como a gente vem, e a doutora falou, em ampliar mesmo esse repertório. Quanto mais a gente amplia, quanto mais a gente tem visão de que isso faz parte das nossas escolhas, nós estamos escolhendo o tempo inteiro. Então, quais são as escolhas que estamos fazendo que muitas vezes vai contra os nossos valores? Né? O que são os nossos valores? São aquilo que a gente considera mais importante para nós. Daí vira, né, um grande turbilhão de exaustão emocional e isso acaba tendo consequências na saúde física e emocional. Perfeito. Durante a vida, doutora Tatiane, pode existir, então, vão acontecer os momentos em que você está ótima, você está bem, estou pensando na parte mais, de julgar que a parte mental está boa, tá? Então, eu sei que anda tudo junto, mas a pessoa está ali, vai fazer uma autoavaliação, fala, não, tá tudo bem, estou manejando bem esse estresse, meu sono tá bom, a vida tá boa, tá? E momentos, isso vai acontecer, momentos então que não tá muito bom. E aí quando desanda esse lado que a pessoa acha que é só o emocional, a parte física também adoece, isso acontece o tempo todo, mesmo sem que a gente perceba? Sim, é muito frequente, né? Os sintomas que a gente está dizendo, tanto advindos da ansiedade ou da depressão, então desde questões físicas, dores de cabeça, perda da qualidade do sono e outras coisas que acontecem, né? Porque tem alteração, aí as pessoas não percebem, né? Acabam vivendo até como sendo normal, até a gente banaliza, né? Tô com uma dor de cabeça, tô com uma indisposição, né? Perda da energia vital, né? Daquilo que anteriormente
importante, era visto como realização. Então isso vai passando batido. Muitas vezes a gente trata isso como uma normalidade. E o ser humano, a vida é dual, né? Então é possível que a gente enfrente essas vulnerabilidades, né? Essas dificuldades, os medos que nos cercam, né? Essa falta que a gente vive em busca. Então enfrentar isso como aprendizado, para que a gente possa viver a vida com maior plenitude, mais inteiro, mais alinhado, né, às nossas questões internas, aquilo que é importante para a gente, porque senão a gente acaba passando e não tem atalho, né? A gente precisa viver esses momentos, enxergar muitas vezes essas patologias, enxergar esses sintomas como algo que está querendo te dizer alguma coisa. O que a gente anda ignorando, né? Que acaba acontecendo, e daí eu vejo muitas vezes falar, do nada aconteceu isso. E há uma miopia de enxergar a nossa vida, enxergar esses conflitos que muitas vezes a gente deixa de lado. Eu poderia só completar a ideia? Eu diria o seguinte, principalmente para as telespectadoras que estão nos perguntando, que quando acontece uma doença, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda porque ela é um alerta. Ela é um alerta e um recado de que alguma coisa dentro do meu contexto, do meu todo, não anda bem. Então eu vou precisar realmente me reconstruir de alguma forma. Reconstruir as minhas relações familiares, reconstruir a minha postura diante da vida, reconstruir a minha postura diante de mim mesma, me valorizando, porque hoje em dia, inclusive em homenagem à mulher, né, está se falando muito em todos os meios de comunicação, por exemplo, da violência doméstica, né? Então, assim, o que é a violência doméstica? A violência doméstica, a Lei Maria da Penha, é apenas a proteção a uma violência, a uma agressão física? Não, né? Quantas agressões nós não passamos décadas a fio dentro da nossa família, porque a gente nasceu mulher. Eu nasci mulher, então a mim foi designada passar uma série de questões, fazer uma série de sacrifícios. Então, quando, em nome da felicidade dos outros, né? Então, como é importante a minha felicidade? Acredito eu que todas as religiões estão de acordo quando você fala do primeiro mandamento, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos lembrar do a ti mesmo. Nós estamos no momento, a humanidade está no momento, as mulheres estão no momento de aprender a amar a si mesmas, antes de qualquer coisa. Então eu acredito que esse é o grande recado, que não é só nosso, é do momento. Está despertando em várias consciências em toda a humanidade. No momento que nós estamos de evolução, as mulheres estão gritando, estão se rebelando contra assédios, contra vários tipos de assédio, contra violência doméstica, no trabalho. Então, o que isso significa? O que significa quando chega uma doença? Significa que eu preciso repensar. Significa que eu preciso me reconstruir e reconstruir o meu posicionamento diante de mim mesma e da vida. E isso não pode ser nunca esquecido pelo profissional de saúde, né? Seja ele um médico, um psicanalista, um terapeuta, até alguém que vai fazer a massagem numa mulher, uma professora, todos nós que lidamos com o ser humano mulher. Sabe o que eu lembrei aqui? Hoje, todo mundo sabe, a mulher tem a fama de conseguir fazer tudo, então faz o malabarismo, então mulher consegue. Não, mulher consegue. Ela trabalha, ela estuda, ela cuida da casa, ela cuida do filho. A casa é um brinco. Mulher consegue tudo. Pode haver até uma falta de respeito nessa questão também, né? Porque ela consegue. Não tem isso também? A mulher não pode ficar um pouco... Não, peraí, mas eu também sou um ser humano. E eu também preciso descansar, eu também preciso desse momento. Aprender a dizer não. Exatamente, falta isso. Você acha que a terapia pode ajudar as mulheres? Acho que é mais das mulheres. Mulher não sabe falar não. Né? Acho que a gente luta pelo espaço até hoje, diariamente. A gente acaba, em detrimento de muitas coisas e de um outro, se anulando. E essa anulação tem um custo psicológico muito alto, que é o que a gente está dizendo, permitir-se, né?
reconhecer, né, o nosso papel e diversos papéis que a gente assume, entender que é impossível dar conta de tudo com tanta perfeição, né? Então hoje existe sim algo que quem diz que a gente precisa dar conta de tudo, não é mesmo? Então esse tipo de pensamento que provoca aí um sentimento de, muitas vezes, de eu não sou boa o suficiente, porque são tantos papéis no qual eu sou responsável, então eu não sou boa mãe ou uma boa profissional, isso acaba já deixando, culminando aí num... Adoece a mulher, né? Um adoecimento muito grande, e aí ela não olha para si. Então sempre está encarregada de cumprir os papéis no qual foi designado. E não, a gente precisa parar para refletir hoje, né, em relação ao Dia Internacional da Mulher, de se conhecer, de se permitir, né, da onde vem esse controle absurdo, né, e entender que isso é primeiro um passo de você olhar para si mesmo. Como bem a doutora falou, né, a interpretação, né, parece comum a todas as religiões, mas conheça-te a ti mesmo, né? É como aquela analogia, né? Quando você vai viajar, caem as máscaras de segurança. Então, se você não coloca a máscara de segurança primeiro, você não vai ser suficientemente nem bom para o outro, né? Quem dirá para você? Primeiro você precisa colocar a máscara de segurança, oxigenar, se olhar, se perceber, se valorizar, se amar. Né? E hoje a gente está fazendo isso, né, de uma forma confusa, né? De uma forma que a gente não permite a gente estar, sentir muitas vezes, né, e vive como se fossem robôs. E daí não é por aí. E daí vem mais uma vez, né, aquela frustração, né, aquele sentimento muitas vezes até de inferioridade, de não sou boa o suficiente, vem de tudo isso, essas vulnerabilidades que nos cercam. E aí, com certeza, vem o adoecimento. Vamos atender a telespectadora? Tá na linha a Karina, fala conosco de Mogi das Cruzes. Oi, Karina, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Feliz Dia Internacional da Mulher, Karina. Obrigada, igualmente para vocês. Obrigada. Fica à vontade, pode perguntar. Então, assim, né, eu sempre tive muita ansiedade. Inclusive, você falou que no começo falou sobre ansiedade, mas eu acabei não pegando o programa inteiro. E assim, de um tempo pra cá, eu comecei a ter alguns sintomas da ansiedade, aceleração no coração. E aí eu fui e procurei um cardiologista, né? Eu fiz todos os exames de coração, não deu nada nos exames, né? Daí ele falou pra mim assim, olha, o que você vem passando é ansiedade e já tá um pouco, assim, elevada, né? Só que daí, logo assim, em cima, já engravidei. E assim, eu gostaria de fazer uma pergunta para os especialistas, se isso pode influenciar de alguma forma ruim na minha gravidez, para o bebê, assim, né? Assim, eu não estou tomando remédio para ansiedade. Antes de engravidar, eu tomava um remédio, o Metoprolol 25, né? Mas aí o médico falou, ó, corta, só toma se caso você tiver alguma crise. Então, assim, graças a Deus, crise eu não tenho. Mas o meu coração ainda acelera muito. E assim, eu fico um pouco preocupada, né? Porque agora eu sou gestante, eu não sei se de alguma forma influencia para o bebê. E eu também gostaria de saber se eu tenho algum meio alternativo, não sei, alguma coisa que eu possa fazer para amenizar isso no meu coração. Porque o médico falou, você vai ter que conviver com isso para o resto da sua vida. Então você precisa aprender a lidar com isso. Então eu gostaria de fazer essa pergunta para os especialistas. Obrigada, Karina. Um beijo pra você. Boa sorte na sua gestação. Vai dar tudo certo. Fica tranquila. Minhas especialistas maravilhosas. Como vocês vão Temos ajudar? sim, temos sim. Karina, em primeiro lugar, eu acho que você começou a falar que antes de mais nada você fez todos os exames. E é importante a gente salientar que o primeiro passo é investigar, sim, através de exames. Porque muitas vezes nós também podemos incorrer ao erro oposto, a dizer que determinado sintoma é ansiedade e deixar passar despercebido uma doença que, quando diagnosticada precocemente, pode ser corrigida. Então, a gente tem que ter pé no chão, a gente tem que ter bom senso e equilíbrio sempre. Existem as duas partes, os dois olhares, né? Então, é muito importante o que você fez e eu te parabenizo por essa postura. A primeira coisa que você falou, eu fiz todos os exames e deram negativos. Isso é fundamental. Isso precisa ser visto. Principalmente porque você gestou em seguida.
você engravidou. Então, a gestação é um período em que existe o aumento da progesterona. A mulher, ela se torna, muito ao contrário do que se acredita, muito mais forte do que ela é. Ela se torna uma leoa porque ela instintivamente quer defender a cria. Ela não é frágil, em hipótese alguma, né? Talvez seja a fase de vida em que a mulher é mais forte, é a mulher grávida. Agora, existem muitas alternativas, sim, para equilibrar o seu coração. Se o seu coração ele está taquicárdico ou arrítmico por questões emocionais, existem várias formas de você equilibrar isso. Sem dúvida nenhuma, que se você puder se dar esse presente de ter um acompanhamento terapêutico, isso é fundamental, é muito bom. Porque hoje, inclusive, a ciência já comprova que anatomicamente o cérebro se modifica quando você faz o acompanhamento terapêutico. Então, a terapia, o processo de autoconhecimento, que em última análise vai te acalmar e vai te equilibrar, ele muda inclusive a sua conformação cerebral. Tudo o que a gestante passa, tudo o que a gestante sente, tudo o que a gestante se relaciona, o bebê participa, desde o início. E nós já temos inúmeras comprovações científicas de regressão intrauterina que demonstram que fica registrado. Então, de repente, uma criança nasce, a vovó vai pegar, a criança berra. Porque durante a gestação, aquela criança ouviu: minha filha, eu não queria você grávida porque eu me sinto uma velha. Então, o que um parente, um pai, uma avó fala, o que uma mãe sente, reflete e muito na formação. O caráter do indivíduo, ele ocorre, a formação desse caráter ocorre até os 7 anos de idade, desde a concepção, não é desde o nascimento. Os 9 meses de gestação é o período mais importante de formação do caráter da criança, de tudo que ela sente. Então, a sua arritmia, a sua ansiedade, a sua angústia, tudo que você sente, pode refletir no seu filho? Pode. Um método terapêutico que eu aconselho, que existem inúmeros, existe a homeopatia, existe florais, existe acupuntura, que é bastante interessante na gestação, não tem contraindicação e funciona muito. Existe também, e aí eu tenho experiência na medicina quântica, que vai tratar de ondas eletromagnéticas, porque cada órgão tem a sua frequência e você pode receber ondas eletromagnéticas de equilíbrio da frequência do coração. E aí o seu coração entra no ritmo de normalidade de uma forma profunda e suave. Mas o quanto mais esse tratamento puder ser holístico, melhor. Inclusive, é muito aconselhável que a gestante faça algum tipo de ginástica suave, ou na água, com música, treinamentos de respiração numa yoga, tudo isso é importante. Preciso ir para o intervalo. No próximo bloco a gente continua respondendo essa questão aqui que abriu um leque de assuntos correlatos que a gente pode caminhar. E também vamos falar de depressão no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Daqui a pouquinho, daqui 3 minutos, até já. Estamos de volta hoje falando sobre a saúde física e mental da mulher. Tenho 2 especialistas aqui comigo, doutora Lucelena Chiné, ginecologista e obstetra, e Tatiane de Sá Manduca, psicóloga clínica, elucidando tudo sobre este tema. Você que está em casa sabe, pode participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886 ou então pelas nossas redes sociais que vão passando aqui a todo tempo. Vamos lá, doutora, então, a doutora Lúcia respondeu a nossa telespectadora, ampliou essa questão. E uma questão que é muito importante, porque é uma responsabilidade
que é bastante, é da mulher mesmo, de gerar uma criança, ele tá dentro, fica dentro de nós, né? O bebezinho. E é uma responsabilidade, a doutora falou, com o que a gente sente. Então, que 9 meses são esses em que você vai ter que escolher o que você vai sentir? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que o que a doutora também trouxe, né, esses registros, né, da vida intrauterina, o quão é importante que essa mãe, e daí, né, ela bem falou, né, a preocupação genuína, né, de causar aí algum prejuízo pro bebê. E eu gosto muito de um posicionamento de Winnicott que fala que a mãe, ela é organizadora da mente da criança. Uma vez que essa mãe está em condições de saúde mental, ela tem, né, muitas possibilidades de dar a tranquilidade, de orquestrar melhor esses sentimentos, né, através também dos pensamentos, porque a gestação são inúmeras, né, ela circunda, são medos, né, circunda uma série de... Tem as questões hormonais também. Então, tem tantas coisas envolvidas que essa mulher, ela pode se preparar à medida do possível, né? Buscar, sim, um melhor conhecimento de si mesmo, buscar e procurar e entender sobre essa ansiedade, o que precede essa ansiedade, né? Qual que é a raiz, né, desse problema. Então, quando você administra, né, esses sentimentos, que a gente chama, né, de inteligência emocional, primeiro, para administrar esses sentimentos, você precisa primeiro conhecê-los. Então, à medida que você conhece, você consegue lidar melhor com ele. Muitas vezes vão aparecer, né, sentimentos no qual sejam difíceis de você lidar, mas é importante que você os conheça. Cada vez que você conhece, você sabe como melhor confrontar, você vai aprendendo aí no caminho. E na maternidade são inúmeras, desde a concepção ao nascimento, como a mulher passa por esse turbilhão de questionamentos, de dúvidas, de sentimentos também. Será que eu vou ser boa o suficiente? Será que eu vou conseguir dar conta? Então, é importante, sim, que a mulher, ela se conscientize o quanto é bom ela olhar para dentro, porque assim ela organiza já a cabecinha dela e provavelmente dessa criança ela vai ter uma melhor qualidade de vida aí das relações. Claro que quando é possível ter esse autoconhecimento desde sempre é ótimo, porque aí a gente conhecendo então esses sentimentos, a gente se envolve mais ou menos neles, né? Porque eles estão aí o tempo todo. Você pode se envolver, você vê que engraçado, né? 2 pessoas às vezes sob a mesma pressão, no mesmo ambiente, uma lida tão bem com a questão do estresse e até leva de maneira positiva, entende como um desafio e cresce com isso. E a outra pessoa afunda. Então ela pensa em desistir, às vezes fica com aquela tristeza, né? Que a pessoa chega até a questionar, será que é uma depressão? Vai fazer um acompanhamento. Então, tudo depende do nosso autoconhecimento e nos conhecer. Da maneira, né, que a gente lida, é o que você falou. São 2 pessoas, né, em raias diferentes. Então, cada uma lida, né, com os recursos que dispõe, tratar, enfrentar. É por isso que a gente fala que é tão importante você cuidar daquilo, né, que regula as suas emoções. Entender qual que é a raiz, né, desses medos, qual que é a raiz disso que te inquieta, que muitas vezes, muitas coisas estão encarregadas do quê? Só de te preservar e acaba prejudicando as suas relações, a sua forma de se projetar no mundo, a sua forma de tratar, né, a sua família, o seu convívio no trabalho. Então, se a gente não entende, a gente mascara, a gente negligencia, como se colocasse poeira para debaixo do tapete, né? E aquilo vai adentrando, vai se tornando muito grande, até que vira uma grande frustração. Eu poderia fazer uma pequena observação? Eu gostaria também de pontuar que do lado oposto, que a gestante não ficasse neurótica, extremamente ansiosa, de que ela é a grande responsável por tudo aquilo que está acontecendo com o nenê. Então, como ginecologista, durante um pré-natal, a gente acompanha e a gente nota que muitas, principalmente as mais maduras, que já têm mais essa consciência trabalhada, elas ficam muito ansiosas e elas se cobram serem perfeitas. Ninguém é perfeito. Se fosse perfeito, eu não estaria aqui nessa escola. Não é verdade? Então, o importante é que tenha esse referencial. Então, por exemplo, se eu me relaciono, se eu estou numa situação que eu posso deixar para lá, que eu não preciso encarar, que eu não preciso brigar, eu sei que meu filho, a prioridade está aqui dentro de mim.
Mas necessariamente eu não preciso ser perfeita em todas as situações. Então eu preciso ter esse meio termo. Eu estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance, dentro das minhas condições. Então eu vou ao médico, eu procuro o ginecologista que me cabe, eu estou na cidade que eu moro, eu tenho o terapeuta, ou a yoga, ou a ginástica, que me é possível, né? Então ficar em paz consigo mesma de que eu estou fazendo o melhor possível e procurar evitar situações contrárias que não são tão importantes de serem enfrentadas por aquele filho, porque esse vínculo que nasce com o filho, eu diria que não deixa de ser um renascimento da mãe também, porque a mãe faz novas escolhas e ela nasce junto com o filho de novo. E quando o filho nasce, esse vínculo nasce junto e esse vínculo não vai morrer nunca. Seu filho pode estar do outro lado do planeta, o que está acontecendo com ele você está sentindo aqui, porque existe um vínculo com esse filho que se cria na gestação e que não morre. Nunca. Tem algumas situações de extrema tristeza que a gestante pode passar e que não dá para ela não sentir. A perda de um familiar, dá para sentir isso, se permitir sentir isso e falar, olha, mas esse sentimento é meu, não é do bebê. Como faz isso? Ela passa por tudo. Desculpa, Tatiana, desculpa. Ela passa por tudo que ela tem que passar. Por exemplo, um familiar muito próximo falece. Ela vai sentir. Mas a gente percebe, por exemplo, gestantes em velório, que elas não são desesperadas, como outros entes. Porque dentro dela está nascendo uma vida, está nascendo uma esperança, a própria vida dela está recomeçando. Pulsão de vida mesmo, né? Então ela é mais serena diante do sofrimento, ela é mais calma, porque ela tem uma vida nascendo dentro dela. Eu acho importante, né? É divino, né? E eu acho importante também a gente dar conta, porque a gente muitas vezes aprendeu, né? Não pode sentir isso, né? E sim, a gente pode, né? A gente não tem controle desse sentimento. A gente aprende a administrá-lo, mas não pode sentir, né? É uma incapacidade nossa. Como não passar por essa travessia, né, de maturidade emocional, né, negligenciando sentir? Ele faz parte, se reconhecer, sentir, e aí para poder transformar, mudar. Então essa concepção, ela é rica, a gente sim deve sentir, porque é aí também que a gente vê a grandiosidade do afeto, do amor, da pulsão de vida renascendo em si mesma. Deixa eu atender a telespectadora. Neuzinete está na linha, fala conosco de Taboão da Serra. Oi, Neuzinete, tudo bem? Boa tarde. Alô? Boa tarde. Tudo bem? Feliz Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Fica à vontade, Neuzinete, pode fazer sua pergunta. Primeiro, parabéns pelo programa, amo o seu programa. Obrigada. E eu gostaria de saber, em setembro eu fui diagnosticada com câncer de mama invasivo grau 3. Em dezembro eu comecei a fazer a químio, finalzinho de dezembro eu comecei a fazer a químio. Já vou entrar na 4ª químio vermelha, mas graças a Deus eu não sinto sintomas, igual as pessoas falaram que eu ia sentir sintomas que iam me derrubar, mas foi ao contrário. Enfim, aí eu estou preocupada porque assim, eu não consigo ficar parada. Eu sou muito agitada. No primeiro dia da químio, eu não fico nem de cama. Aí, e nisso eu fico a semana inteira, assim, agitada, vontade de fazer as coisas, de caminhar. E assim, me alimento bem. Mas eu gostaria de saber se essas energias que eu estou gastando, né, se pode me afetar, né? Porque assim, eu sinto vontade de andar, de fazer as coisas. Mas isso já está me preocupando, porque as pessoas ficam falando, cuidado, você está gastando muita energia, cuidado. Então, estou preocupada com isso. Se eu devo ficar relaxar em casa, e eu não consigo ficar relaxada. Eu fico me movimentando o tempo todo. Eu gostaria de saber se isso é bom ou ruim para quem está fazendo tratamento de químio e se isso pode me afetar depois. Entendeu? Obrigada, Neuzinete. Excelente a sua pergunta. Continue, siga firme. Nossas especialistas vão te ajudar aqui de alguma forma. Vamos lá, doutora.
Como é o nome dela mesmo? Neuzinete. Neuzinete, a quimioterapia, como todo tratamento alopático e invasivo, ela vai ter como efeito colateral uma manifestação muito pessoal, muito individual. Se você está recebendo esse tratamento e você reage com vontade de andar de uma forma ativa, nada te proíbe a andar, a ser ativa. Procure organizar isso de uma maneira construtiva. Por exemplo, se você tiver acesso a fazer uma yoga, que você vá coordenar a sua respiração, para você até equilibrar mais essa agitação, que pode ser uma forma, e aí a doutora Tatiana vai falar melhor do que eu, emocional de você reagir a essa notícia do câncer, a esse tratamento. Porém, existe também, em contrapartida, tratamentos que amenizam os efeitos colaterais da droga quimioterápica. Porque é chumbo grosso? É. Quimioterapia não é fácil? Não é. Muitas vezes, se você se já foi classificado grau 3 e já invasivo, serão 20, 30 sessões de quimioterapia em princípio. Aí vai muito do controle do seu caso individual. Mas é muito interessante que você procure, vamos dizer, talvez até na medicina oriental ou em medicinas alternativas, formas de amenizar o efeito colateral do quimioterápico. A gente falou de se permitir sentir algumas coisas, né? Nesse momento da quimioterapia, por que também não pode ficar, se permitir ficar frágil, fragilizado naquele momento, né? Você falou exatamente isso, é o núcleo, né? Esse caminhar tem um significado muito grande, né, para ela, né? O que significa esse caminhar, essa fluência, né? Então, eu acho que cada um vai administrando as suas emoções e a gente tem diversas formas. Às vezes a gente foge, muitas vezes, porque é difícil suportar e às vezes também a gente encontra formas, né, manejos de lidar com isso, né, nesse ativismo. Então, qual é o significado desse caminhar, né, de estar ativa para ela? E isso acontece, também faço um trabalho muitas vezes no Hospital Pérola Baita, um trabalho voluntário, né, com pacientes que estão passando por esse processo e são de diferentes formas de lidar. Eu acho que a mais importante é aquela que você consiga confrontar o que está acontecendo e sim se reorganize emocionalmente para saber lidar com isso baseada na sua essência, né? Naquilo que você realmente tem de recursos e começa também a partir desse momento a adquirir, né? Como a doutora falou da neuroplasticidade, né, do nosso cérebro se reorganizando através de conflitos, através de questões emocionais. Então a gente adquire também novas capacidades, novas habilidades para lidar com esses problemas. O que eu diria para ela é para que ela veja o que é encontrar um significado nesse caminhar. Às vezes o corpo está pedindo, né, até um descanso, silenciar a mente e o corpo. Então, é importante, se ela tiver, sim, a oportunidade de procurar a ajuda de um profissional, para que ela possa desaguar no sentido mesmo de conversar, porque a fala organiza o pensamento. E também está carregado de significados. Todas as nossas atitudes, elas estão carregadas de significados. Eu preciso encerrar o programa, acreditem, nosso tempo já acabou. Eu vou passar os contatos das nossas especialistas, começando pela doutora Lúcia Chiné. É www.luciachiné, prestem atenção em como escreve o sobrenome da doutora.com. luciachiné.com, se você não conseguiu anotar, me pergunta que eu te ajudo. E o telefone 5562-8086, 5562-8086. E vou deixar também os contatos da doutora Tatiane de Sá Manduca, que é 11 99396 1564, 99396 1564 no Facebook. Fácil de encontrar também. Psicóloga Tatiane de Sá Manduca. Fica de novo aqui, você que está em casa, não conseguiu anotar, perdeu essa informação, o programa vai para o YouTube, mas você pode me perguntar no Facebook que eu te ajudo com essa informação. Queridas, obrigada por terem vindo hoje.
Um feliz dia para nós. Eu adorei essa conversa, esse bate-papo. Obrigada, viu? Nós é que agradecemos a oportunidade. Excelente, obrigada. Agradeço mais uma vez. Voltem sempre. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência e principalmente por confiar no Consulta ao Doutor como programa que leva informação para você que está em casa. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.